Bom, voltamos, estamos aí no ar aí, vamos acelerar porque tem muito assunto. Daqui a alguns segundos, daqui um minutinho eu vou falar para vocês se o Fábio Carilli vai ou se ele fica. Enquanto isso, meu querido Flávio Gomes, fale algo de bom para mim. Falarei. Nós estamos falando durante esses últimos dias, né? Que depois de sair lá de Itajaí e cruzar as Américas, a expedição XC40 On The Road chegou finalmente a Newport, nos Estados Unidos. O piloto Kaká Cozé e os jornalistas Caio Salles e Israel Koifman rodaram mais de 16 mil quilômetros em 20 dias nas estradas de todas as Américas para reencontrar os barcos da Volvo Ocean Race, que fizeram o mesmo trajeto, só que, claro, pelo mar. Veja aí como é que foi a chegada deles aos Estados Unidos. Rodamos mais de 16 mil quilômetros. Nessa expedição pelas redes sociais, @XC40 On The Road. Foi muito legal. Não foi legal? Sou bom demais, né? Fala a verdade. Nossa senhora. Cara, eu vou te falar, é que eu nasci homem. Eu passo credibilidade. Eu nasci homem e hétero. Mas se não, eu vou te falar, você tem tempo ainda de... eu ia dar muito em cima de você, velho. Você tem tempo ainda. Deixa eu te falar. Se liberar dessas... Nessa encarnação você esquece. Bom, o negócio é o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar, daqui a pouco o Brasil inteiro também está ansioso. Pô, ver o que é ele? Ontem desceu o pau no Everton Ribeiro, 2 gols. Deschavou, descascou oh, meu Deus do céu. Borja. Descascou o Borja fez 3 gols. Eu não entendo essa tiara que ele está usando. Daqui a pouco está usando tiara. É uma tiara embutida. Mas deixa eu falar. Fábio Carilli. Fábio Carilli recebeu uma proposta milionária do mundo árabe, do Al Hilal. O quê? Al Hilal. Ah, tá. Ele recebeu uma proposta milionária por um contrato de 2 anos. A minha informação, meu menino, que eu chequei agora, antes de entrar no ar, é a seguinte: ele deve aceitar. Carilli, não Falei vai. com uma pessoa... Começa a chorar. Espera só um minuto. Calma. Perguntei para uma pessoa agora de dentro do Corinthians, influente, que falou: a tendência é que ele aceite a proposta, porque é difícil falar não. Perguntei para a pessoa: o Corinthians vai trazer quem? O Corinthians está apostando na estrutura que está montada. O que a pessoa falou para mim é o seguinte: eu acredito na estrutura. Ele vai. A estrutura vai manter o Marlos. O substituto imediato seria ele. Não, claro. Não me confirmou. A ordem natural a frase aí eu falei: Osmar Loss, ele só falou o seguinte para mim: a estrutura do Corinthians está montadinha e vamos que vamos. Foi o que eu entendi. Foi o que eu vi. Então, que a tendência... Ele for é sozinho, não vai levar... Não vai com o Valmir Cruz e com o outro auxiliar dele, o Cuca. Então, o Valmir já... Não, o Valmir estava no Japão. A tendência, então, o Fábio Sormani, a tendência é que talvez hoje, depois do jogo contra o Liu Lara é a agência. Depois Liu Lara é a agência. Abraço da Liu Lara. Abraço pro Luiz Lara, grande Luiz Lara. Não, mas a tendência... O Pedro também, o Pedro acordei pensando nisso, você tem razão. Mas a tendência, eu fiz conta pro Carilli, a tendência é que ele aceite. Deve se pronunciar hoje depois do jogo contra o Deportivo Lara. Não, a tendência então é que ele faça uma grande bobagem se ele fizer isso. Mas não. Não, mas o Flavinho, temos valores? Ô, Carilli, que Al Os Bilal, valores velho, não foram... Al Hilal. Não é Bilal, não, outra coisa faz, é isso aí. Carilli, na boa, você é um cara aí que ganhou uma projeção. Põe uma trilha musical. Mas, ô, Flavinho, não, agora eu tô pensando pelo lado do ser humano. Você viu, antes de eu falar essas atrocidades, eu tinha falado uns meses atrás que o Atlético Mineiro tinha feito uma proposta. Sim. Que era absurda. Hoje eu vou dizer, era 600 mil reais de salário. O número que eu tinha, que a pessoa falou, e é uma fonte muito boa, ele falou não. Se ele falou sim agora, e se ele falou não, 600 pau pro Atlético... É 1 milhão para cima. Pra cima. Olha, com todo respeito ao Carilli, eu acho que ele é dono do próprio nariz e ele pode tomar as decisões que ele entenda que são pertinentes com relação à vida dele e dos seus familiares. Mas na boa, Carilli, você assinou um contrato profissional como técnico de fato, não um tapa-buraco, em janeiro do ano passado. Você está há menos de 1 ano e meio no comando de um grande time como o Corinthians. Foi o time que te deu uma projeção legal. É claro, dinheiro é sempre importante. Você talvez na época de jogador não tenha conseguido fazer um pé de meia que muitos outros agora atualmente conseguem, porque as cifras eram diferentes. É claro que você tem que se preocupar com o lado financeiro também. Só que pensando em termos profissionais, você é um cara que tem mostrado grande qualidade. Você é um cara que tem se mostrado um grande treinador.
Você pega lá, você hoje, ao lado de Mano Menezes e Renato Gaúcho, são os 3 melhores treinadores do Brasil. Vale a pena, de fato, você trocar tudo isso para pegar um futebol praticamente semi-amador, que é o futebol árabe? Eu acho que não. Eu acho que não. Uma coisa é o Filipão sair, por exemplo, já conquistei tudo que eu tinha para conquistar e vou assumir um time no Uzbequistão. Outra coisa, Carilli, é você que é isso, um pernilongo? Um pernilongo musical, lá pro inferno, tô falando sério. Eu tô dando um toque aqui para que o ser humano não quebre a cara. Tô falando sério. Quebrar a cara por quê? Porque ele vai ganhar dinheiro. Não. Profissionalmente é um suicídio, cara. Suicídio? Profissionalmente é um suicídio. Eu penso como... O Carilli não tem o nome que o Filipão tem. Exatamente. O Mano tá emocionado. Exatamente. Eu penso exatamente como o Mano nessa questão. Se você já tem um nome consolidado Claro, é diferente. no mercado importante, como é o mercado brasileiro, você vai para o Japão ou para o mundo árabe, é uma coisa. Claro. Quando você está em início de carreira, você vai para lá, sabe, é pensar só no dinheiro, Mas muito e se pouco, sai e em alta? nada na carreira. Sai em alta, quando voltar, Mas não que volta que com é essa quem- imagem? Quem quer sair em alta do, Como ele tá? do mundo árabe? Não, Não, sai sai daqui em alta. Qual a imagem que quando volta? Não sei, É aquela imagem sabe, a boa. oportunidade Às que ele vezes tem não. é essa. Ele Porque- tá no Corinthians, às com a vezes estrutura não. pronta. O Cuca Mas saiu deixa eu do te falar, Palmeiras você em alta e pensa, voltou em alta. tem hora na tua vida, você tem que botar na balança. Eu também acho, trocar, eu vou te falar, se você falar profissionalmente, pô, o cara tá num O momento cara sair do Corinthians vai treinar o que Al ele, Hilal. que acredito que ele tem grande possibilidade, possibilidade, por exemplo, de ser um próximo treinador da seleção brasileira. Ele, um Renato Gaúcho, mas ele é um nome Renato hoje que tá na talvez frente, né? estaria numa pauta. Tá na frente, não engana o Carilli também. É, pai. não vamos enganar o cara. A gente não Não sabe como é que sei. funciona a cabeça Não, de dirigente da CBF. Não. Não dá pra Olha saber. só, a CBF tem hoje o esquema do Tite, entre o Carilli, é um Tite, é um novo O Renato Tite tá por 2 aí. passos à frente do Ele Carilli. está, Tá, não sei mas não. assim como Mas o o Tite que a estava, gente- assim a gente como o tem Tite que estava a ficar- 15 passos do Dunga em 2014 foi o Dunga. A gente tem que pensar o começou- seguinte, que o mundo do futebol, ele muda muito, certo? Por exemplo, o Renato Gaúcho está super em alta. Digamos que ele receba uma proposta da Itália. Sabe de quem que ele pode receber uma proposta? Da Roma. Está sem técnico. Ele jogou lá. Ele fala italiano. E ele falou que ele tinha o sonho de treinar um time na Itália. Mas a passagem dele por lá, o clube... Sim, enfim, ok. A passagem dele não foi, como jogador, não foi a que a gente esperava. Até porque a gente sabia do potencial do Renato. Ele jogou Você tá falando menos do lá. Renato, desculpa, eu digo que você falou do Tite. Não, o Renato Gaúcho. Percebe? Então, de repente, o Renato Gaúcho vai para a Itália, assina estou aqui imaginando um contrato longo com 3 temporadas com a Roma, não vai ser ele o técnico da seleção. Você entendeu? Agora, ele pode dizer, não quero agora, porque eu acho que depois dessa Copa do Mundo eu tenho chance de assumir a seleção. A gente não sabe. A gente está aqui só especulando. Nem sabe Agora, se o Tite continua também, né? exatamente, Pode a gente continuar não por mais sabe. um Mas, por ciclo. exemplo, Agora- o Tite sai. Aí vamos aqui, quem você Renato, sugere? Renato. Não, mas o Fábio Carilli não é o nome que entra na pauta? eu acho que não seria o Renato, sabia? Porque se o Tite sai, ou é por um grande fracasso, que eu não acho que vai acontecer, o Brasil pode não ser campeão, mas não ser campeão não vai ser um grande fracasso. Ele vai chegar à semifinal da Copa do Mundo, pode ser que perca, pode ser que ganhe. Eu acho que o 7-1 não vai acontecer de novo. Mas o que representaria uma continuidade de trabalho? De repente, aí o Tite fala assim, não vou ficar, perdi a Copa, mas o trabalho foi bem feito, tem uma proposta. É o Carilli. Quem? É o Carilli, não é o Carilli. Renato. Ah, mas o Renato aí- é muito diferente do Tite. É muito, sim, mas o futebol que o Grêmio joga hoje é um futebol que não tem quem no Brasil hoje não reconheça ser o melhor futebol brasileiro. Mas você consegue olha, reproduzir isso numa seleção? com Eu tô 4 falando, anos, eu tô talvez você falando do Carilli como sucessor do Tite, pensando no que a Alemanha fez Com o Joachim Löw, que renovou agora até 2022. com o Joachim Löw, que ele era o assistente do Klinsmann, não é isso? Isso. Não tinha técnico alemão mais em evidência na época? O Jürgen, o nesse Klopp, caso, Na época, não. Nesse na caso, época tinha sim, o Klopp Não, já o era Klopp bravo. na época não. Já, pra você- o Klopp o cara era... o Klopp não era ainda ele era um- um Não, em destaque. 2006 Não, não. o Klopp 2006 não. 2006 não, ele cara, veio depois, o Klopp, né? Do Mas 2010 o 2006 foi o... Mas, 2006 olha, a 2006 discussão, o Klinsmann era o técnico e mantiveram o Low. mas a discussão não é o Renato, que eu estou só querendo falar o seguinte, que o Fábio Carilli hoje, se precisa, é um nome que entra numa pauta Claro que de entra. seleção brasileira, é isso que eu estou falando. Se ele vai ser ou não vai, é um nome que Mas ele numa vai continuar discussão. na pauta se ele for para a Arábia. Não, aí eu acho que é diferente. Vai, porque tá muito fresco, é o que o Fabinho falou, tá muito Ele fresco. sai com a imagem ele tá positiva. saindo. Ele O Somani indo. fala assim, ele é um cara que tá em início de carreira, é verdade, a carreira dele tem 1 ano e meio. E 1 ano e meio ele ganhou 2 técnico campeonatos profissional, paulistas e um campeonato brasileiro. Ganhou Espetacular. praticamente tudo que disputou. Então, ele sai em alta, se estabiliza, é jovem pra caramba, se estabiliza, vai estar sempre sendo cogitado por qualquer clube. Quantos anos de Sei, contrato? Fabinho. 2, 3 anos? Três anos. É muito fácil anos. falar isso Contrato. quando você se remete a um Filipão.
Quando você tá falando, por exemplo, de um técnico, tá um mudando, Tite. mano. Não, mas o Flavinho, o Carille, eu acho que ele... Não, mas- por mais que ele tenha tido sucesso nesse 1 ano e meio, tá na cara que teve, ele teve um aproveitamento excelente dos títulos que ele disputou, claro que sim. Mas o Carille não é um cara, Benjamin, que ele tá com o nome estagnado no futebol. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Estabilizado, perdão. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Presta atenção. O Carille tá começando a vida como treinador. Não é um cara que tem um salário astronômico. renovou por um bom Não é um salário, cara, mas não é um cara que como jogador Não ganhou dinheiro. Não ganhou dinheiro. É um cara que chegou, que estava em 2009, trazido pelo Mano Menezes, trabalhando numa comissão técnica do Corinthians, que não acredito que deva ser algo que ele Enriqueceu. ficou milionário, né? Eu, quando entrevistei agora, recente, faz o que, um mês, o Fábio Carino aqui com o Benja, ele mesmo fala pra mim, quando eu falei do negócio do Aguirre, aquela discussão, ele falou, pô, cara, ele mesmo falou assim pra mim, pô, Benja, eu não tenho noção ainda das coisas que estão acontecendo. Quer dizer, é um fato novo. Aí vem uma proposta, eu acredito que é algo em torno de 1 milhão pra cima, ok? Não acho que é menos que isso. Eu coloco Dólares ou reais? Não, dólares não. De reais. Tá louco? 4 milhões de reais? Não. Eu não acho que trabalham seja na coisa menos de 1 milhão de reais, ok? Nós estamos falando de um contrato de 24 meses, 2 anos, não vai? Nós estamos falando, gente, 24 milhões de reais. de 24 Isso é milhões. Mais Isso é limpo, premiações. Não, Isso é limpo. não, estou falando do Só o salário, salário. esquece o resto. Sim, sim. Gente, nós estamos falando de 24 milhões de reais para um cara que está como treinador há 1 ano e meio. 24 milhões de reais é um dinheiro bem aplicadinho. Você tem uma independência financeira. Não, na você tua não. A terceira geração da sua família terceira não, mas você não tem. trabalha. Não trabalha. vida. 24 milhões? Como é que o cara fala não? Depende, o Zé Ricardo, ele também proporcionalmente recebeu uma proposta muito Mas não, boa. não era. Não, era mas peraí, nesse eu patamar. não tô falando que é o mesmo valor Tá, do Carille, então mas pronto. proporcionalmente era uma proposta muito acima do que Era o fez de dobro, rendimento era o hoje no dobro que Vasco. ele recebia. Mas aí Ou tem um- seja, mas quem não aí quer ganhar tem- o dobro? Mas Ele olha aí, não foi. mano, tem Tá arrependido hoje? Pode estar. Só um minuto. Tem um agravante nisso. Tem um agravante nisso. O Zé Ricardo não foi, não é porque é a paixão ao Vasco, que ele quer ficar perto da família. Porque principalmente ele não recebeu as garantias que ele exigiu. Ele ficou com medo de ir na promessa e na hora H ficar no E vou hora te V. falar, Fábio Azevedo, o Carille, uma coisa, Benjamin, é ter a proposta no papel, o papel aceita tudo, irmão. Pergunta aí pra quem tem feito negócio, Mano, Zé, com times árabes aí, pra ver se não estão engole o tomando uma canseira, mas Começa é verdade. a admitir. Ô, Você não Flavinho, respondeu, você iria ou ficaria? Nessa situação do cara, um técnico muito novo, que conseguiu tudo muito rapidamente e que vai, e por ser muito novo, ele vai ter mercado o que ele quiser quando ele voltar, daqui 2 anos eu iria. Você não iria? Exato. Não, a gente conversando aqui, eu no primeiro momento fico pensando no treinador, na carreira dele, né? Mas o que o Fábio Azevedo falou e o Flavinho também disse, ele vai sair daqui por cima. Bem lembrado. Muito bem lembrado. E Se vai ele vai ser pra lembrado lá, sempre. isso é lógico. Na hora que acabar o contrato dele, ele fala assim, o contrato do Fábio Carille com a Arábia acabou. Escolhe onde vai. Ele vai escolher onde vai treinar. Mas se você fosse um jogador, Fábio Sormani, Fala, peraí, pinta fala aí, uma proposta. Facinca, você iria ou Facinca? Iria. Só eu não iria? Só você não iria porque é o Corinthians. Porque ninguém perguntou pra mim Não também. é. Eu iria- Não, eu você iria por 10 reais a mais. Não, mas, gente, mas eu tô falando, não é, gente, não pode ser. Eu não posso falar pelo outro, Acho porque eu não que faria por depende mim. muito do Mas, ô, Flavinho, eu não tô falando isso porque é o Corinthians não, viu, Facincani? Porque quando foi o lance do Zé Ricardo, eu também defendi a presença do Zé Ricardo no Vasco. Eu falei, tem que acreditar no projeto, é um cara que tá E eu agora falei o quê? recebendo. Zé Ricardo? Mas você é guerreirista. Eu falei, Zé Ricardo, vai! Não, mas tá errado, bem, tá tá bom, errado. tá bom, Tanto que Tá o bom. Carille, ele pode ir pra lá, Facincani, e quebrar a cara. Porque, repito, Mas clube ele- bizarro, mas o que o Fábio falou, ele tem razão. Mas o que o Fábio falou, ele tem razão. Ele Cara, são maus pagadores, hein, ele cara? sai daqui. Todo mundo vai pra lá. Ele sai Tem um daqui outro no caso de status. mau pagador. Ele sai daqui no status muito bom. Ele sai daqui numa condição de. A lembrança dele de um cara vencedor é muito alta. E tem um exemplo que, se não é na mesma proporção, é parecido. Em 96, o Filipão deixou o Grêmio, campeão brasileiro da Libertadores, e foi pro Japão. 6 meses depois, ele voltou pro Palmeiras. Então, assim, o Carille pode daqui 6 meses. Mas o Carille está saindo Mas de uma o Filipão, situação mas o- não igual, mas Então, muito boa. Então, mas, mano, naquela situação, o Filipão estava com um peso tão grande quanto, ou parecido com o do Carille. O Carille não foi campeão da Libertadores, Facincani. mas o Filipão tinha sido campeão da
de 91 da Copa do Brasil com o Criciúma, 94 com o Grêmio, ganhou a Libertadores e o brasileiro foi embora. São títulos até que relativos importantes com o Carille. Então, assim, não é uma garantia de que ele vá lá e daqui 6 meses pode voltar para o próprio Corinthians. Primeiro, um técnico que foi para a China, que é muito pior, Mano Menezes. Saiu de evidência? Não. O Cuca foi. Cuca não, Ficou 3 anos. Outra coisa, o Carille pode fazer, são 2 anos que ele tem, sabe de quê? De isenção de críticas. Exatamente. Se ele vai para o mundo árabe. Porque ninguém vai saber nada do que ele vai fazer. Deixa eu te falar, mas não pode perde, se dar mal, se dar bem, pode faltar, não vai acontecer nada. Não perde um pouco do ritmo, não? Porque o Carille é um treinador. Jogador, o Mano Menezes foi, já era treinador já há um tempão. O Cuca foi um tempão. O Filipão, já tá um tempão. O Fábio Carille é um treinador 1 ano e meio só. Ah, não, beija. Isso o Cuca voltou e foi campeão brasileiro. O Cuca, eu acabei de falar. O Filipão voltou, foi campeão. Não, mas a comparação também já faz o tempo de estrada. Mas são treinadores que já eram treinadores há muito tempo. Onde é a próxima Copa do Mundo? No Catar. É no mundo árabe, entendeu? O cara vai estar num ambiente. Num cenário futebolístico que ganha uma importância assim que acabar a Copa da Rússia. E quem garante que ele volta ao Brasil? Ele pode depois dali para o Emirados. Sim. Ele perde. Então, eu acho assim, em geral, por exemplo, alguns jogadores que ganham muito bem aqui, que são muito ricos já e tal, eu tô com o Mano, acho que às vezes é um pouco de dinheirista demais, dependendo de onde você joga, para onde você pode ir. Agora, no caso dele, eu acho que esse cavalo não passa, sei lá... Será, Flavinho? Porque o Carille, como a gente comentou agora há pouco, é um cara que ainda não está estabilizado no futebol. Ele tem aí um sucesso repentino por causa de um ano... Por causa do Corinthians. Sim, nesse caso... Hoje ele é o técnico de ponta. Mas tudo ajudou. O Flamengo não foi atrás dele também? O presidente não falou? Fábio, é que a gente tem que entender. A gente tem que entender o que acontece com o Carille, gente. A gente tem que entender e não superdimensionar demais. Não estou tirando aqui o mérito do Carille. Ele tem muito mérito em fazer o que ele tem feito. Não tá? Não é isso. Mas o Carille, todo o contexto favoreceu também. Ele começou num clube aí que a torcida já o conhecia, ele começou num clube que ele já trabalhava ali desde 2008, na chegada do Mano Menezes, que o trouxe para dentro do Corinthians. Ele já conhecia todos os jogadores, ele sabia os atalhos, inclusive, ali de torcida. Só dá certo no Corinthians? Ajudou e muito. Ajudou pra caramba. Mas agora, se você tira o Carille... Não, mas é que tá, Sr. Mano. Se você tira o Carille hoje dessa zona de conforto, um clube que ele conhece, tá certo? Numa estrutura que o favoreça, pra colocar o cara numa condição que ele vai ter que começar do zero um trabalho num clube que não sabe quem é o Carille. Mano, o Pedrinho não vai com ele, o Pedrinho vai ficar. Calma. É diferente. Você tava xingando ele, agora você morre de amor. Eu tô zelando pelo bem do ser humano. Se você pegar o cara lá no bordo, ontem fora Carille, agora Carille fica, pelo amor de Deus. Segura a peruca que tá guardado, parceiro. Eu sei, fica tranquilo. Vamos falar do Borja. Não, o que a gente precisa saber é o seguinte: evidentemente, ele não vai aceitar uma proposta dessa indo sozinho. Não, ele vai levar o Valmir, que é o Valmir, que é o preparador físico. Se bobear, ele tá levando os Marlós também com ele. O Valmir é o preparador físico. Já trabalhou lá no... Você acha que o Marlós vai perder essa boquinha? A chance que ele tem de se tornar um treinador do Corinthians? A gente não sabe se ele vai ser o treinador do Corinthians. Então, mas abrindo a possibilidade de negócio, ele será consultado. A informação que eu tive agora é essa. A pessoa falou, eu aposto, eu acredito na aposta, na estrutura que está montada. Então, nas entrelinhas, a pessoa falou para mim, o Fábio Carille quer ir embora, ele que vai. O Corinthians hoje criou uma hierarquia nesse cargo que permite com que o Osmar, que já tem sido doutrinado para ser o técnico do Corinthians, assuma essa posição e uma saída do Carille. O Osmar, dos últimos 3 anos, ganhou tudo e mais um pouco com a base do Corinthians. Tudo. O Carille também vinha sendo preparado. Mas não vinha, não. Não vinha, não. Não vinha. Tanto não vinha que... Ele se preparou. Ele, Carille, aproveitou a oportunidade de aprender com os caras e depois deu continuidade ao bom projeto. Da mesma forma, só que dessa vez é diferente. Dessa vez o Corinthians tem uma realidade financeira que não permite fazer uma loucura com o técnico. Deu certo o projeto com o Carille, então por isso que aposta na estrutura, essa estrutura é o Osmar. A mesma coisa. O Osmar é um cara muito conhecedor de futebol, bom técnico, já treinou o Internacional e ganhou o Recopa com o Internacional em 2007. Então, assim, é um cara que já tem uma rodagem importante, que pode, mesmo tendo passado pela base e ganhado essa notoriedade, agora assumir o Corinthians. E tem conhecimento. Não se esqueçam de uma coisa. Findada a Copa do Mundo, o Silvinho pode ser o nome. Esse era o nome que eu ia falar. Exatamente. Esse era o nome que eu ia falar. Acabou, Silvinho. O quê? Pro Corinthians? É.
Chance zero. O próprio Silvinho, quando questionado a respeito da possibilidade, ele já descartou. Não, aquela vez. Ele queria fazer um curso na UEFA. Ele queria fazer um curso. A família dele mora lá, ele usou a família como... Sim, mas ele tá no Brasil. Era um curso. Tá no Ele tá Brasil. aqui participando de eventos esporádicos, mas a vida dele tá toda voltada para a Europa. Ele mora lá. Sim, mas era um curso. Eu até encontrei ele no aeroporto um dia, batemos um papo. Ele falou, era um curso, na época não deu. Hoje, não sei. Não sei, eu ia falar o Eu acho, o nome é muito bom. Eu acho que, por exemplo, alguém pode dizer, não, mas aí o Tite fica e fica toda a comissão. Não sei. O Silvinho, de repente, se o Tite fica, ele participou já de uma Copa do Mundo, Brasil ganhando ou não importa. Ele queira alçar voos solos. O problema é que o Carille... Eu quero ser treinador, eu não vou pagar Jorginho. O problema é que o Carille aceitando, ele vai embora. E aí você tem aí, ainda até o final da Copa do Mundo, o quê? Tem uns 10 jogos do Corinthians? Precisa ter um treinador. Se o Osmar sim, mas se você põe o Osmar Vamos entender uma situação. E continua a pegada, não vai Não, o Carille termina esses jogos, rapidinho, só para cortar o seguinte. O Carille vai terminar esse ciclo até a parada da Copa com o Corinthians. Isso é um fato. Isso aí. Porque o campeonato na Arábia Saudita começa só em agosto. Então ele tem, mesmo aceitando a proposta, esse tempo para terminar o ciclo com o Corinthians, a parada da Copa em junho. Ele em junho, julho faz a pré-temporada com os caras e dali pra frente vai embora. Até porque não se machuca, o Osmar Loz, no período da Copa do Mundo, pode trabalhar o Corinthians. Pode trabalhar, mas é isso que eu tô falando. Acaba a Copa do Mundo. Termina, o cara ele vai embora da Copa, entrega o cargo pro Osmar, tem a pré-temporada. Não, entrega o cargo pro Silvinho. E o Osmar continua sendo auxiliar do Silvinho. Porque o Silvinho já é uma realidade. Sim, mas o Silvinho só pode depois da Copa. Então, isso que eu tô falando, durante a Copa do Mundo, nessa parada, o Osmar vai tocando. Sim. Vai treinando o time, trocando figurinha com o Silvinho ou não. A Copa já tem jogo. Sim, aí ele já assume. Um técnico que o Andrés gosta muito, mas hoje seria impossível, é o Mano Menezes. Só que hoje é impossível. Uma que o Mano tá bem no Cruzeiro, dois, com o que o Mano ganha hoje, o Corinthians não vai pagar. Mas é um treinador que ele gosta. O Carille tinha tudo agora, Flavinho, pra ofuscar Dom Pedro, cara. Imagina se o Carille chega agora, sua irmã, e manda aquela lá. Como é que é? Ofuscar Dom Pedro. Você historicamente não cometeu isso. Ele chega o quê? O dia do fico. Chega lá, bacana, pega e fala. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Aí você pega no colo e carrega. Ofuscaria o Dom Pedro. Ele reescreveria a história, Fábio Sormani. O programa tá vindo bem. O programa tá vindo bem, você vai e derruba tudo, cara. Derruba a capa na imagina. Não, ia reescrever a história. Sai pra lá, meu. Quando a professora dissesse, quem foi o cara do dia do filho? São 24 milhões de reais. Isso não é mais. Se não for mais. Livres. Porque vai chegar lá sem isso, senhor. Ele irá para o mundo árabe com aluguel pago, com passagens, bônus de passagem, etc. Isso vai sobrar em 2 anos. O cara não precisa mais trabalhar. Claro que ele vai continuar trabalhando porque ele gosta do que faz. E ele terminando esses 2 anos lá, aquilo que a gente estava falando aqui, é verdade, mano. Ele fala assim, acabou, contrato do Carille termina com o mundo árabe em junho de 2020. Gente, vai chover time atrás dele. E outra coisa, vocês especulam assim um valor. O salário do Goulart na China girava em torno de quanto, Benja? Quase 4, não era? Era uma coisa assim absurda. Do Goulart era quase 4. O Goulart deixou o Cruzeiro numa condição, se a gente for comparar em termos de importância, menor que o Carille pro Corinthians. Então, eu não duvido que os caras tenham oferecido ao Carille uma cifra em dólar que chega nessa casa na conversão em real. Não duvido, porque para um árabe, para um sheik... Você quer dizer o quê? Que foi $1 milhão? Eu não duvido que seja um valor dessa estrutura para ele. Eu também não descartaria isso. Não duvido. Para eles $1 milhão é para nós $1 milhão. Para eles $1 milhão é $1 milhão. $1 milhão. Não, mas eu não... É recusável. Mas sabe por que eu faço eu tô falando isso? O Jadson, quando foi jogar na China, o salário dele também ultrapassava $1 milhão. Mas não era de dólares. Não. Se fosse o Tite, por exemplo, hoje, o técnico sondado pelo futebol árabe, eu até concordo com vocês que poderia chegar nessas cifras. Não sei, eu não duvido, porque para esses caras vale muito investimento. O time, o Al Hilal é um time até que é reconhecido no mundo árabe, não só na Arábia Saudita, só que fez uma péssima Liga dos Campeões da Ásia, né? Então eles têm uma vontade de tentar voltar a ter uma certa notoriedade. E a contratação do Carille chega hoje como, para eles, o principal técnico do futebol brasileiro. Então, se você tem uma grana como os caras têm,
pega o currículo do Carille, o que ele tem feito, e em termos de importância, o Carille, em comparação, lógico que é só uma suposição, do que foi a venda do Ricardo Goulart para a China, do que ele ganha em relação ao Carille, o Carille sai com status de muito mais importância internacional do que foi o Ricardo Goulart. Então não descarto um salário dessa estrutura para ele. Só queria lembrar, mas que vai, acho que é mais. eu só queria lembrar o seguinte: o Silvinho, ele chegou no Corinthians em 2013, lembra? E ele pegou a reta final do Tite. Aí assumiu o Mano, ele trabalhou com o Mano em 2014. O Tite voltou em 2015, ele trabalhou com o Tite. Sim. E depois, em 2016, ele foi trabalhar como assistente técnico do Mancini, na Inter de Milão. Sim. Mancini está assumindo a seleção da Itália agora. Na Inter e no City também. E no City também. Sim. Trabalhou nos dois. Ou seja, ele tem um know-how de conhecimento de futebol grande. Está na hora dele colocar em prática isso aí. Então, ainda vai acrescentar isso uma Copa do Mundo. Né? Exatamente. Mais uma Copa do Mundo. Então eu acho que nesse momento, se o Corinthians perder o Tite, o Carille, se fosse o Andrés, eu iria atrás do Silvinho. Não, excelente nome. A menos que, por exemplo, a Roma ofereça um trabalho para ele. Olha aqui, ó. Percebe? Eu perguntei para uma pessoa do Corinthians agora. Osmar Loz ou Silvinho, ou se existe alguma outra opção? O que a pessoa fala para mim é o seguinte, vou ler do jeito que o cara mandou. O nome é a estrutura do clube desde 2008. E vamos em frente. O nome é o de menos. Ou seja, quem chegar se encaixa na estrutura. Pode ser o Osmar Loz. O Silvinho, o Osmar Loz, mais barato, inclusive. o Vanderlei Luxemburgo, quem vier. Qualquer um nome que esteja no mercado vai se encaixar na filosofia. Quer, não quer. Mas quando ele fala isso, Fabinho, o nome é o de menos, você fala, pode ser qualquer um. Não acho que tem que ser um cara que tem aquele perfil. É o de menos dentro daquilo que se encaixa. O Vanderlei, por exemplo, não tem esse perfil. Não se encaixa. Por exemplo, o Cuca, não. É que nem o Alexandre Matos disse outro dia aí no Palmeiras, que lembra quando estava escolhendo técnico também? Não, que o importante é a estrutura. Era a estrutura. É só um... Não, mas aí eu acho que o que difere, Flavinho, é justamente o investimento. Porque, por exemplo, um time quando faz o investimento que o Palmeiras fez, você não pode apostar em qualquer nome. O Corinthians, quando ele efetivou o Carille, foi pela necessidade de estar sem dinheiro, falou, não tem tu, vai tu mesmo. Agora, na situação aí, talvez, o Carille indo embora, o Silvinho pode ser um cara até caro, que é um cara que está acostumado com a Europa, é um cara que já chega com uma qualificação, mesmo não tendo feito um trabalho como técnico profissional e tudo mais, mas é um cara que já chega com uma qualificação. Quanto você acha que ele ganha na seleção brasileira? O que o Corinthians pode pagar para ele ser técnico? Tudo bem, a seleção vai disputar uma Copa do Mundo e a seleção tem mais visibilidade que o Corinthians. Mas ele precisa se tornar treinador. Talvez ele aceite o que o Corinthians tenha para oferecer ele para se tornar um head coach, um treinador. Entendeu? Mas talvez o Corinthians se seduza pela ideia de continuar a fazer o que fez com o Carille. Dê certo também. Porque eu acho que realmente o Corinthians, eu falo que sempre, é um clube que hoje, tem uma ideologia, tirando aquela escorregada do Cristóvão e do Oswaldo Oliveira, tem uma filosofia de trabalho, de desenvolvimento, de pesquisar jogadores, não sei o que e tal, de jogo. E funciona. Agora, eu não acho que o nome é tão irrelevante assim. Né? Porque a gente sabe que tudo explode nas costas de técnico nesse país. Né? Então, assim, o Carille deu muito certo, não passou por crise, não é contestado e tal. Mas a estrutura do Corinthians funciona. Agora, esse é o futebol, né? O Corinthians está tudo uma maravilha, um mar de rosas. Futebol sul-americano. De repente, você perde jogador técnico, né? De repente, na Europa isso jamais aconteceria. Você vai dormir de um jeito, acorda de outro, aí, mano. Mas o Você imaginava acordar hoje falando assim, o Carille vai embora? Não, ainda mais pela carreira. Não teria dormido. Você tá abatido. Você tá abatido. Eu tô preocupado com tem aí, preocupado com o bem-estar do Carille do que o Corinthians perdeu o técnico. E o Carille já saiu lá na mídia árabe, a foto dele, o nome, não dá pra entender nada porque tá escrito em árabe, mas coloca aí, produção, sai no jornal, tá no Instagram, isso aqui é um Instagram. É o Instagram do Al Hilal. Onde fala, olha, o Sheik lá, o Sami. Você não tá entendendo, é escrito? Fala que vai fazer a proposta, o nome e tal. Flavinho, lê isso aí pra gente. Isso é no Instagram. Vai lá. Peraí, gente. Isso é no Instagram do Al Hilal. E tem também lá no jornal árabe, olha lá.
Na capa, sai lá a foto. Os dois nomes pretendidos pelo time, um é o Carille e o outro é o Jorge Jesus, que anteontem apanhou da torcida do Sport É o da em Portugal. esquerda. Entre o Sheik. esquerda, Sheik tá exatamente. entre os dois. Entre o Jorge Jesus e o Fábio Carille, você levaria quem? O Jorge Jesus tem uma estrada que o Carille não tem. Ele fez um trabalho muito bom no Benfica. É. Ele ganhou acho que 4 títulos portugueses seguidos, né? Aí ele foi demitido e assumiu o Sporting. Ele é um Fez um cara- trabalho de reconstrução com o Sport, perdeu a vaga no domingo da Liga dos Campeões, Bobagem, infelizmente pelo Marítimo, mas o Marítimo. está na final da Taça de Portugal, podendo colocar o Sport numa... Eu acho que Uma nesse Liga Europa. momento o Talvez Jorge não Jesus jogar, tem mais nome, tem mais inserção de mercado do que o em termos de do peso, Carille. vai depender o que quer E outra coisa, é um Sheik. técnico europeu. Tem aquela grife, o cara é europeu. Mas entendeu? o futebol árabe gosta do brasileiro Gosta, também. gosta, Tem isso verdade. também. O árabe gosta do brasileiro. A questão é que o Jorge Jesus tem um temperamento um pouco mais Você viu complicado. embaixo, desculpa, aquele colunista ali, de baixo, da direita, com a gravatinha? bigodinho ali? É. O Palmeiras não tem... Cala a boca. Deixa eu terminar de ler aqui, tô falando sério. É o Saddam Hussein, o colunista O dos Jorge caras lá. Jesus, ele tem um temperamento... A última frase não Deixa eu terminar. Pô, o assunto é depois. Ele tem um temperamento complicado. Né? O Borja fez 3 gols. Então, o que acontece? Talvez para a equipe, se for em termos de peso, de um cara mais centrado, para tocar um projeto, se for a longo prazo, enfim, vai depender muito da ideia do clube. Nesse sentido, o Carille é um cara mais legal que o Jorge Jesus, que tem uma rodagem de mercado muito maior, até pela experiência e pela idade. Agora, não temos a certeza que o Carille vai aceitar. Com certeza não, mas... Nós estamos falando, o cara falou pra mim que a tendência é Ele que ele responde aceite. amanhã, né? Amanhã ele responde. Acho que é hoje, depois do Até jogo. amanhã. Eu acho Pode que ele ser. vai responder só amanhã. mas Ele vai dormir hoje, vai pensar. O problema é que hoje, depois do jogo, todo mundo vai querer só falar com ele. Se classificar hoje, ele já responde hoje. Se não classificar... Vocês acham que pode? Você acha que na hora H ele pode falar, quer saber, eu não vou? Não receber as garantias. Pode acontecer, ué. E repito, Faz a proposta. tem pessoas que vão trabalhar lá que tem dificuldade para receber. O Mano tá emocionado que marejado. Mas, ó, por Você exemplo... está olhando pelo lado familiar Não, dele, né? também, eu tô preocupado com o bem-estar do ser Você tá humano. preocupado com nada? Eu defendi, eu defendi o Zé Ricardo olha aqui, aqui, ó. declarações desse tipo, as pessoas te associam com o Corinthians. Não, mas aí tá. Então vamos associar com o Vasco, porque quando eu defendi que o Zé Ricardo deveria continuar no Vasco, Você ninguém falou que escolheu era o Vasco vascaíno. no Rio de Janeiro, tá certo? Você tem um time Flavinho! Mas assim, Corinthians, irmão. uma decisão dessa é difícil tomar. É difícil. Você não tá De qual mudando. cidade é o Al Hilal? Só Não, de qual Riad. Emirado? De qual... Não, do Jade? É de Riad, Arábia Saudita mesmo. Tudo bem, você mudar de país já não é fácil. Mas Você aí mudar para a tem Arábia umas Saudita já implicações diárias não no é, país. então, tem isso. não é fácil. Aí você chega lá em família e fala, vou sentar com meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, com meus filhos. E aí? É uma outra cultura, Aí completamente vira diferente. também e fala assim, família, negócio seguinte, vou botar 25 milhões no bolso. E aí? Mas vocês não vão ter liberdade de andar na rua. Eu estou dizendo algumas limitações. Você ganhando 1 milhão por mês, cara, você falsifica aparente. É um país culturalmente menos aberto. A Arábia Tem Saudita é um isso. país Você viu menos que falou? aberto que os Emirados Gente, olha Árabes. só, do Catar. vamos dar um exemplo claro aqui. Muda de estado, Fala a de novo, família sente, pô, mudar de país não vai sentir? Não é assim, essa que o gente. Mano falou tem que ser repetida. É verdade, senhor, mas você ganhando 1 milha por mês, 1.200 por mês, você falsifica aparente. Você pega um gordinho lá e fala, pô, esse aqui é meu pai. Pega lá uma mulher que tá fazendo faxina na tua casa e fala, você não quer ser minha irmã? É verdade, você falsifica aparente. O programa tá Você indo cria bem, uma a vida discussão, e aí paralela. você põe esse cara pra falar esse tipo de coisa. Então É você legal falar acha do que Borja. deve ir, é isso? Não, eu não iria, senhor, mano. Eu não iria porque eu volto a falar aqui. Você é contra falsificar aparente. Tudo bem, então Não é só isso. Eu acho você não que- iria, mas você pediria um aumento pro Corinthians? Ele tem que ser valorizado, é natural. Porque quando é ele natural. ganha, Ele quer. quando você Então, um abraço. Ele recebeu um aumento já Ele recentemente, deve ganhar o quê? Flamengo. Uns 350 pau Não, por acho mês. que não chega a isso. Será que Ele não? acha que é Não, dá 250. 100 mil dólares? 250. 250 pau, a informação Se que eu chegar tinha é no 250. Então, se a proposta, digamos, Então fosse quem de tem 1 milhão... apresentado vale 400. Paga 400 pro carinho. Se a proposta, se ele tem uma proposta de 1 Tem que milhão de aumentar, reais, cara. O mercado é que eu assim. acho que é mais, mas se ele tem uma proposta de 1 milhão de reais, ele chega lá no presidente do Corinthians e fala assim, olha, senhor presidente, muito bem, eu ganho 250, eu quero 800, Só não dá. eu fico. Então esquece. Então, tchau. Só não dá. Nossa, você é assim, frio? Ó, acabei de pegar uma informação. Tem um carinho. Tô perguntando pra essa pessoa se eu posso citar quem é. Perguntei se lá na Arábia, em cima do que o Mano falou, os caras pagam em dia ou se são caloteiros.
Essa pessoa respondeu para mim: gostam de enganar. Aí. Empurram com a barriga. Então. Tem que fazer contrato registrado na FIFA, com cópia em inglês, para ficar resguardado. Enrolam durante uns 3 meses. E digo mais, Sormani. Quem é jogador? Geralmente no Emirados Árabes. Geralmente em Emirados Árabes Teu passaporte, irmão, é o mousepad do Sheik. O cara tá assim, hoje tem FIFA. Opa! O Marcelinho Carioca pra sair de lá, irmão, precisou do Itamaraty Os caras vão fazer uma Copa do Mundo. O seu passaporte ali, bacana, ó, mousepad do Emirados Sheik. Árabes e Catar, que são hoje os dois países mais conhecidos por lá, esses pagam em dia. São países que dificilmente têm tido problemas com jogadores. A Arábia Saudita é já um ponto diferente dessa linha. Mas é um país mais tradicionalista. Não, isso é. A vida sim. A vida é um pouco mais pesada na Arábia Saudita. É o país mais radical, até porque mais muçulmano, mais radical muçulmana é na Arábia Saudita, Meca na Arábia Saudita, tem N fatores. Mas nessa questão de futebol, as de mulheres grana, agora estão podendo dirigir. de grana, exatamente. Nessa questão de grana, a Arábia Saudita é o país com mais casos de calote em relação a jogadores e treinadores também em relação à Arábia Saudita e Catar. E essa mesma pessoa me disse o seguinte: a China hoje é o mundo árabe dos anos 80 e 90. Então, se tiver que ir para um lugar desse, o ideal é ir para a China. Esse é o ideal. Sormani, eu recebi informação aqui, já confira aí também. E outra coisa, mano, tá dizendo o seguinte: essa pessoa me disse o seguinte, que a época de brasileiros no mundo árabe caiu muito a preferência deles. Estão preferindo europeus. Então, de repente, essa proposta pode chegar para o... Informação aqui, com relação à proposta aí que o Carille recebeu. Seria uma proposta de 15 milhões de luvas e 900 de salário, Benji. Dos 15 milhões, 5 seria para o empresário e 10 milhões para o Carille. E o salário dele giraria em torno de 900 pau. Reais ou dólar? Eu falei reais. 1 milhão. Reais. 1 milhão. Ou seja, 1 milhão mais 10 milhões de luvas. Quer dizer, já o salário vai para quase 2. Só lembrando que, por exemplo, Vasco e Flamengo tiveram problemas com os clubes árabes. O Dr. Marcos Mota teve que ir à FIFA. O Flamengo até hoje não recebeu pelo Hernani Brocador. E o Diego Souza levou 3 anos para o Vasco receber. Então, é aquilo que a gente estava falando. Aceita tudo, irmão. Por isso que o Zé Ricardo não foi. Não foi por amor ao Vasco. O Carille, ele tem uma situação, eu diria até porque pareça cômoda. Claro que é. Sabe por quê? Porque o Carille hoje, dá uma olhada, um treinador que 1 ano e meio como técnico foi procurado pelo Flamengo, foi procurado pelo Atlético Mineiro, teve o contrato renovado com o Corinthians e agora tem a proposta milionária do futebol árabe. Se o Carille vai botar esse dinheiro no bolso. Em algum momento. Olha, o que ele precisa saber é o seguinte, olha, coloco agora e não corro risco nenhum. Vamos que eu tô numa pegada boa, vou pegar isso lá na frente. Eu apostaria na segunda hipótese. Eu acho que a aposta é essa, ô Fabinho. A pegada boa. O problema é que a pegada boa no Brasil dura quanto? A tendência não é que ele pegue 1 ano e meio, ele já tá a pegada boa dura quanto no Brasil? Não, mas o problema é que ele começou agora. É que o Flávio ele acredita que não haverá uma nova possibilidade de ele ganhar tanto dinheiro. Eu acho que haverá, porque o Carille é um cara que tem mostrado muito conhecimento. Olha aqui, mano, ele acabou o ano. Vamos lá, o Corinthians não ganhou. Brasileiro, ficou lá em quarto, ou ficou em quinto e tal. Ele sai desvalorizado? Duvido. Não. Duvido. Se ele levantar a mão, qualquer um dos clubes grandes do futebol brasileiro pega ele brincando. O Pascoal. Então, eu acho que você tem o Carille tem pelo menos pela frente de crédito, Flavinho, 3 anos brincando. De mercado. Tem mercado. O crédito, eu falo brincando. Ok, beleza, concordo com você. Só que aí vai pro mundo árabe, né? E quando acabar o contrato dele com o mundo árabe, ele continua tendo esses 3 anos de crédito aqui no Brasil. E a conta bancária? E mais 25 milhões de reais. Na conta bancária. Então não estamos falando de se mudar para a Arábia e ficar, sei lá, 10 anos. Não, a conta aumentou, é 35, né? Assim. A conta é 35, né? Mas porque se é 1 por ano e mais os 10 de lucro, são 35 na então, conta. ele tem uma... E depois, assim, ele pode ter esse crédito aqui no Brasil, esse mercado durante 3 anos, mas não sei se ele vai ter de novo a chance de ganhar esse dinheiro todo fora do Brasil. Entendeu? É difícil de... Mas vai ganhar. Não, ele vai ganhar. Então, ele vai encurtar. Ele tá o seguinte, ele está tirando férias do futebol brasileiro por 2 anos. Sabático. 2 anos sabáticos e a remuneração dele vai ser de 35 milhões de reais. Eu vou te falar, eu iria. Sem contar que tem multa
Se ele coloca isso numa multa e mandasse ele essas embora informações é que o senhor está passando, melhor ainda. de mas aí gente, tem que de dúvidas atentar e tudo mais, ele tem que ir. O empresário do Carille é o mesmo do Hernani Brocador, não é? O Paulo Pitombeira. Pitombeira. Então ele sabe bem como fazer. Agora tem um detalhe, essa questão da multa que você está lembrando, Facicani, o Abel quando veio para o Fluminense, na vez anterior, ele não pôde assumir de imediato porque ele estava recebendo. Se não deixava de receber. Você estava sob contrato. Te mandei embora, sigo pagando você desde que você não assuma outro clube. Assine a carteira de novo, né? Ah, Fabinho, pode pagar, velho. Esquenta a cabeça, não. Ah, pode. Pode ficar pagando. Mas foi o que o Abel fez. Não, é lógico, pô. Não, que aquela coisa, daqui um ano ele volta, recebeu e continua. Não é assim. Os caras, em vez de dar integral, diluem isso mês a mês até terminar. Não, depende muito. Vai depender do contrato que ele quer fazer. A questão é que ele sai com a faca e o queijo na mão para voltar para o Brasil com uma enorme... E sendo bem lembrado. Bem lembrado, com uma enorme possibilidade de assumir até uma condição melhor. Como é que o Everton Ribeiro voltou ao Brasil? Exatamente. Bem lembrado. Bem milionário. Lembrado. Ficou 2 anos lá, 3 anos. O Tardelli é pedido de joelhos por todo mundo. O Ricardo Goulart pedido de joelhos por todo mundo. Eles, jogadores que saíram aqui até com status que não chegavam nem ao mesmo nível de importância que fez o Carille para o Corinthians na condição Carille. Então, assim, para ele é muito vantajoso hoje deixar o Corinthians. Mesmo, claro, por uma lamentação de um projeto que... Cara, ele não vai na onda desses caras, não. Só que a gente fritar. Vamos falar português, claro. Vamos falar português, claro. Vai, não. Vamos, já foi. São 2 anos ali de férias remuneradas, super bem remuneradas. É o que eu tô falando. Férias E não remuneradas. vale em nada a imagem dele no Brasil. Olha só. Pode voltar até pro Corinthians. Treinador brasileiro lá não vai dirigir porcaria nenhuma, porque precisa do intérprete. Quantas vezes a gente ouviu falar que o intérprete... que manda. Troca a informação. Os caras mal treinam lá, por causa do calor. Tem cara que é motorista, que é taxista, pedreiro, que depois chega pra jogar futebol, tá certo? O Al-Hilal tem... Não tem concentração. O que acontecer, que ele fizer lá, não vai arranhar, não vai alterar em nada. O Al-Hilal tem 4 estrangeiros. O que ele fizer nesses 2 anos, o Facicani, você vai falar, não vai alterar em nada a imagem que ele tem pro Brasil. Em nada. É o que eu falei, ele pode ser campeão, pode não ser, pode perder, pode ganhar uma... Não tem estresse, tirando o pessoal, porque é uma vida que o cara vai mudar radicalmente da água pro vinho. Mora em condomínio, agora, mas você fica lá, assim, mas você fica longe de tudo, claro, então, mas vale um sacrifício de você botar 25, 30 pau no bolso. Gente, são 2 anos de férias remuneradas, não tem estresse, não tem entrevista, não tem concentração, não tem torcida chamando de burro. Não tem jornalista cornetando, vai entender. Cornetando porque não escalou o Pedrinho. Paulinho, né? Exatamente. Não vai ter jornalista. E a semana passada estava aqui, ó. É o Benjamin, Pedrinho, né? Por que não põe o Pedrinho? Você lembra semana passada a história do Pedrinho? Ele queria demitir os Carille. Você lembra? Não, nunca pedi demissão do Carille. Negativo. A gente falava o seguinte aqui. Negativo. Tá dando tudo certo, não há por que mudar, confia. Mas também o cara sabe. Porque não sei o que lá. Aí entrou o Pedrinho, acabou com o jogo. Jogou muito. Nas 2 partidas que ele jogou, ele destruiu. Então acabou, deixa o cara embora fazer a vida dele. Quem o outro vem, escala o Pedrinho de Escala o Pedrinho, pronto. Mas Pedrinho mais 10. Não, mas o Carille... tem 4 sul-americanos. O Carille faz parte de um contexto que deu certo, isso tá na cara. Assim como o Osmar Loss, se ele for o substituto imediato do Carille, também pode fazer. Mano, vou falar pra você o que o Silva Júnior faz na narração do gol. Aceita que dói menos. Já foi. Não, mas tudo bem, eu não tô criticando o Carille, é uma opção que ele pode ter na vida dele, se ele quiser aceitar, ok. Não foi ainda. O cara falou pra mim aqui o seguinte, a tendência é que ele vá. Se for, aceita, que vai doer menos. Não, mas tudo bem, se ele for fazer o quê? Ele que seja Hoje à noite, mano, hoje à noite você se prepara. Hoje o Corinthians vai ganhar hoje. Hoje à noite Aproveita pra você lamber o Carille. Desculpas. Nossa, hoje Entendeu? Peça perdão, que é bonito reconhecer o erro. Pega os pertences, entendeu? Você que tanto cornetou. Guarda na retina. Bom, O Carille, você vai na televisão, faz um, né, ó, fica alisando. Deixa eu falar agora. Carille, não vá. Peraí. Eu não deveria, porque você virou um cara ingrato. Escroto, mas eu vou mesmo assim. Isso. Eu, se fosse você, baixava a tua bolinha, parceiro. Não dá conselho, não. Daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras. Não fica metendo fogo ali, não. Não tô metendo fogo nenhum. Daqui a pouco vai não tá, não. Tá esperando, daqui a pouco você vai a jantada que você vai Ô, tomar. coisa linda, mas o Corinthians joga hoje contra o Deportivo Lara. E ganha. Não, a gente espera uma informação, não o teu palpite que ele ganha. E ganha. Time, escalação. Time misto do Corinthians hoje pra pegar o Lara. Que misto? Por que misto? Que misto? Tá sabendo legal e bacana. Tá sabendo legal e bacana. O Deportivo Lara, inclusive, não perdeu em casa. Quando vai jogar aqui, tá machucado, filhão. Pera. Time misto. Pera.
eu vou pedir desculpa a você que tá em casa. Vocês dão 30 segundos só pra gente aqui? Calma. É o programa ao vivo. Cara de espanto que ele fez. Peraí que o pessoal pediu pra cortar o áudio lá, ninguém tá ouvindo. Fala pra você. Tá mais informado, bem informado. Você não ia fazer o programa hoje? Pegaram. Estava na praia? Tá meio perdidinho? Time misto? Parar melhor pra vir pro programa, né? Mas time misto? Ué, mas mudança no time, ué. Não, mudança não. Time misto? Ué, a mudança. Aceita que dói menos. Fala a frase. Goleiro quem é? O Walter? É o Kaique? É o Cássio. Ah. Lateral direito só não joga o Fagner porque tá machucado. É o Mantuan. Que tem jogado como titular. Balbuena, Henrique e Sid Clay. Ah, é o Balbuena, o Henrique, Sid Clay. Então até aí defendeu totalmente Daí reserva. pra frente vai mudar muito. Gabriel e Maicon. Ah, tudo reserva. Então, só não tá jogando o Ralf e René Júnior porque estão machucados. E aquela linha de 4 jogadores, você vai ter lá Romero, Rodriguinho, Jadson e Cleison. Que isso? É o time misto. Cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho? Pera, o Pedrinho é opção de banco, irmão. Opção de banco nesse time? Esse time é misto? É opção de banco. De banco? O Pedrinho quando não jogou é porque quando o Pedrinho entrou como titular, é porque o Cleison tava voltando de Esse lesão. time é misto? Repete o time aí, porque a gente foi ele vem em doses misto? homeopáticas, às vezes a gente não consegue entender. Cássio, Vamos lá, Cássio, Mantuan, Mantuan, Balbuena, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Isso é a defesa titular. Toda reserva. É defesa titular. Gabriel e Maicon. Titulares. Aquela linha de 4 aí, com Romero, Jadson, Rodriguinho e Cleison. Aonde está o reserva, hein? E o Corinthians precisa vencer. Não, peraí, cadê o Pedrinho? Uma coisa. Agora, você falou que o time era misto. Cadê o Pedrinho? Você podia ter falado que o Corinthians joga sem o Pedrinho. O time praticamente o mesmo sem o Pedrinho. Porque o Corinthians, Na segurança, porque o Corinthians é Pedrinho mais 10. Nessas horas, Vocês não entenderam a brincadeira. Ai, brincadeira! Não entenderam a brincadeira. Você tem que falar assim. Facicane, quando você não sabe, faz que nem, fala assim, olha, o time talvez tenha algumas alterações. Não Isso não quer dizer quantifica. nada também, entendeu? Pode dizer Ou depois, tudo, quando você fala assim, gente, errei. Vocês não entenderam a brincadeira. Vocês não entenderam a brincadeira. O pegadinha. torcedor hoje, ele fala que o Corinthians é Pedrinho mais 10. Foi pegadinha, né? É cadeira do Vasco, tá igualzinho, rapaz. E o Pedrinho ainda joga porque o Cleison não tá recuperado de lesão. É o passo igual o New Generation. Verdade, o Pedrinho joga. Vai jogar porque a possibilidade era do Cleison. Então, como o Corinthians era Pedrinho mais 10, Não, vai ganhar então, não. olha o time misto. E a gente nem começou a falar do Palmeiras. Peraí, Oscar. O bico do dia. Tá bom dia pra ele. Não tem? Não tem, porque eu fiz a brincadeira, vocês entenderam. A piada tem que explicar. Mas o Pedrinho vai jogar. Vai jogar? Então não é misto o time. Então. Ué, são pontos, vocês acreditam em qualquer coisa. Pô, calma. Tá muito afobado. Põe a classificação. Não fiquem abalados com a história do Carille. Calma, gente. Lembrando bem, já que Vai o manter Deportivo Lara ganhou os 2 jogos em casa, hein? Ganhou. Porque se o Deportivo Lara ganhar, ele vai a 9 pontos. 9 pontos. Certo? Corinthians fica com 7. Tem 7. Olha lá. Ele se ganha. E o Independente tá jogando com Milionários. Vai a 9 também. Na Bolívia. Tem né? que pôr o saldo importante também, hein? Todos têm chance. Aí o Independente ganhando esse jogo do Milionários, ele Colômbia, vai a 9 também. O jogo vai ser na Colômbia. Tá? Se por um acaso os dois empatarem no último jogo, ambos vão para 10. E o Corinthians, se ele ganhar do Milionários no último jogo, ele vai a 10 também. Aí Pode ter um tríplice empate nesse grupo 7. Por isso que é importante a gente saber agora qual é o saldo de gols desses três times. Corinthians, Independente e Lara. Agora. O Corinthians é baixo, né? Porque as vitórias foram pequenas, né? O Corinthians, Fabinho, venceu 1-0 lá no Independente. Ó, sim, ele Corinthians ganhou do Lara tem saldo 2. O Lara menos 4. Ah, chute. O Lara teria que ganhar do Corinthians hoje. Saldo zero. Então, se o Lara ganhar do mas o Corinthians, importante aí é a se o primeira Lara colocação ganhar do grupo, Corinthians né? hoje por 2 gols de diferença, o Corinthians fica com 0 de saldo E o e o Lara Lara com menos menos 2. dois. Então, empatando com o Independente já não dá. Já não é- já não dá. Mesmo se o Corinthians perde hoje, o Corinthians depende dele, ganha do Milionários. Não, não, a Não, questão não, não a é gente essa, tava Brenda, a falando se questão é a podia ter um liderança do tríplice grupo. empate, porque se houver um empate entre eles, Lara e Milionários na última rodada. Mas o Deportivo Lara tem um saldo muito ruim. Menos 4. Ele teria que ganhar do Corinthians. Goleado. Uns 4-0, por Sim, exemplo. mas 4 gols. e se o Lara ganhar fora a última rodada? Acabou essa conta. Não, mas aí, Aí ele mata o Independente, não ele chega chega Independente, o Corinthians entendeu? Aí ganha não do chega Milionários. O Corinthians Entendeu? vencendo. Mas a questão principal é isso, Sormani, não é nem se classificar para a próxima fase. A questão principal posição. é ganhar a primeira posição do grupo. Porque lembrando, você pode enfrentar um adversário mais fraco, vindo de um outro grupo, ou até mesmo do Mas não próprio se grupo. esqueça, Pode mas dar não se Palmeiras e esqueça, se Corinthians. você ficar em primeiro lugar,
você pode pegar o Boca, que é o segundo do grupo do Palmeiras. Freguês do Corinthians. Freguês do Corinthians. O Boca não. Por que não freguês? assusta. não, foi só uma vez só que vocês ganharam do Boca. no jogo. Não, quando valia a final de campeonato, apanhou. 2003, final. perdeu em 91, seu comédia, mas era o que era a final? Não interessa, mas era mata-mata, oitavas de final. Peraí, você não quer comparar uma eliminação numa fase normal? Se cruzasse nas oitavas de final, vocês tomaram 2 pancadas dele em oitavas de final. Bacana, 98, oitavas de 2013. final. Agora, o que vale mais? O que vale mais? Oitavas de final ou uma Não final? interessa, ou mas uma perdeu. final. Mas em termos de Para, mata-mata, filhão. Uma final vale 2 a 1 5 vezes pro uma Boca. eliminação nas oitavas. São Para. 3 duelos Se de fecha, mata-mata. se fecha. 2 a 1 pro Boca. Quem tem que temer quem nessa relação Quem é é o Boca freguês? temer o Corinthians. Quem é Aí tem meu freguês? time que nem técnico tem. Peraí, Não tem. quem é freguês? Calma. O Boca. Boca é freguês, irmão. São 3 mata-matas. Tá 2 a 1 pro Boca. Por que o Boca é freguês? Final, bacana. Final. Final de Tem peso Libertadores. dois. Lógico Tem peso que tem, dois. evidente que Não, sim. eu Agora não você vai tem falar, freguesia. uma final tem o mesmo peso de uma oitava de Próximo final? Não assunto. tem. Vamos lá Próximo para. assunto. Vamos. Quem tem que estar ligeiro, inclusive, em falar em pegar a Boca, é o próprio seu Palmeiras, que classificou os caras. Vamos de quem? Você já pensou se o Palmeiras pega o Boca? Vamos, eliminado pelo vamos para Pois o é. WhatsApp. Vamos lá. Pode acontecer. Lógico que pode. Cuiabá, Mato Grosso. Beija, eu vejo vocês todos os dias. Adoro esse programa. Acho que é o melhor programa da televisão brasileira, porque é o que mais se parece com bate-papo de boteco. É, bate-papo de mesa de bar. Legal, cara. Um abraço pra todos aí. Amo vocês. Valeu. Valeu. E aí, é Obrigado. isso mesmo. E é isso mesmo, e é isso mesmo. O programa é raiz. Tá? Você está naquela época, todo mundo fala que futebol é raiz, futebol Nutella. Aqui o programa é raiz. Se fosse raiz mesmo, teria porções aqui na mesa pra gente dar uma beliscada isso é na hora do verdade. programa. Isso é ser raiz. Isso é Uma verdade. cervejinha pra nós aqui, caia Nessa bem. hora né? o belisquete Você não vai Antes do beber. almoço. Não, durante o dia. Na verdade, na hora do almoço, diurético. isso é legal, cara. belisquete. Cerveja de uretra. Tá louco, imagina esse cara Boa fazendo. tarde, bancada. Eu fico até agradecido por assistir Fox Sport Rádio, melhor programa esportivo que tem o mano, o Facincani, que sempre entra em atrito com o meu amigo Sormani. E não posso esquecer de falar desse cara maneirinho, que é o tal do Chupa Flavinho, um cara meio arrogante, mas tem a sua opinião, que também é importante. O Benjamin, conduzindo o programa direito, esse cara é muito bom e merece o meu respeito. Não posso esquecer de um cara legal que sempre se impõe, é o meu amigo Pascoal. Valeu, rapaziada, boa tarde. Aqui é o Lucas de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tamo junto. Aê! Duque de Caxias. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Grande Rio, né? Daqui a pouco nós vamos falar da vitória do Mengão ontem, 2-0. Foi o Facincani falar que o Everton Ribeiro não estava jogando nada. Não falei marcou isso, 2 dele eu não gols. falei. Mas Fala do Risco para sábado. o Brasil parou agora, como se fosse um